te apresentar todas essas autoridades. Deus maravilhoso, esteja, Senhor. Como a tua igreja, também quero pedir, Senhor, visita os encarcerados. Também, Senhor, os hospitais. Que venhamos te vestir. Que venhamos te hospitalizar. Que venhamos, Senhor. Que venhamos, meu Deus, te dar de comer. Ó Deus maravilhoso, que fizeste aos pequeninos, fizeste a ti conforme a tua palavra diz. Por isso eu quero te pedir, visita os encarcerados, visita os hospitalizados, Senhor meu Deus. Ó Senhor Deus maravilhoso, louvado o teu nome. Eu também, Senhor, quero te apresentar nossos irmãos que estão enfermos. A pastora Cida Zanichelli, Senhor. Vem com milagre para a tua filhinha, onde estiver alojado esta enfermidade, Senhor. Também vai entrando com milagre naquele quintal, nossa irmã Maria. Senhor, abençoa a tua filha nos seus votos. Ó Deus Todo-Poderoso, receba a tua filha, Senhor. Também, Senhor, evangelista Reginaldo. Também a jovem Giovana, Senhor. Deus maravilhoso, vai em encontro, Senhor, daquelas necessidades. Cura a tua filha. Opera o milagre na vida da tua filha, Senhor. Também eu quero te apresentar, Senhor, meu Deus, todos os nossos irmãos que estão enfermos. Vai com milagre, alguma enfermidade que estiver alojando. Vem com milagre. Também eu quero te apresentar a pastora Beatriz. Ó Deus maravilhoso, vem com milagre na vida da tua filhinha, Senhor. Deus maravilhoso, eu quero te apresentar todos os teus servos, aposentadoria, causas impossíveis. Eu tenho aquelas minhas ações, que por mim eu já perdi as esperanças, só crendo no milagre de ti mesmo, porque para mim eu já perdi as esperanças. Apenas ainda meu fio de esperança está em ti. Está por um fio, conforme Deuteronômio 32 e 35. Que a ti pertence a vingança, justa distribuição, até o tempo em que resvalar o pé. Assim está como a lenha, Senhor, que costura. Aquele fio, Senhor, da lã. Assim está, Senhor, a minha esperança nessas ações. Mas tu podes, Senhor, se quiseres fazer um milagre. O impossível, Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do teu povo, Senhor. Vai ao encontro de cada necessidade, visita cada crente que não pôde ver, que está enfermo. Vai despertando, vai curando, vai salvando, Senhor. Também já quero te louvar pelo meu emprego, que parecia, Senhor, um fio de esperança, mas está ficando gigante. Aquela tua filha que falou quem é o homem. Depois eu falei também. Comecei a chamar vidas para orar. E ali as portas já estão abrindo. Parceria com o metrô que está entrando. Parceria com o Artesp. Os órgãos governamentais. A linha 10 que ainda não foi vendida. Senhor, quem é o homem para querer fazer o que quer? És tu que mandas e comandas, Senhor. E eu continuo no meu emprego. Te louvo a ti. Te agradeço, te dou graça. Porque tu és maravilhoso. Eu te agradeço por esse ano de 2025 que passou. E adentrou 2026, vamos dando glória. Também repreende qualquer enfermidade da minha vida, Senhor. Ó Deus poderoso, louvado o teu nome. Proporciona um culto alegre, um culto abençoado. Nossos irmãos estão locomovendo. Alguns saíram tarde, estão no trânsito, Senhor. Saíram tarde. Dia de chuva tem que sair mais cedo. Quero louvar a ti e apresentar também minha mamãe. Vai concedendo saúde para tua filha, Senhor. Repreende todo tipo de enfermidade. Pressão alta, diabetes mellitus. Também na minha vida, na vida do teu povo, Senhor.
Também a ceia do Senhor, pastor Adelso, que estará ministrando a tua palavra, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Magnificado, exaltado o teu nome nesta noite. Visita a família do irmão Jairo, evangelista Jairo, missionário Matilde. Vai visitando toda a sua família. Vai visitando sua família da pastora Roberta, evangelista José. A minha família, Senhor. A família do pastor Josiel, do pastor Gesiel. Vai visitando a família da pastora Benan, pastor Severino, missionária José, do irmão Paulinho. Vai visitando a família do irmão Marcos, missionária Solange. Diaconisa Oswaldina, diaconisa Helena, irmã Daniele. Vai visitando irmã Andresa Aurora, irmão Joel. Vai visitando, Senhor, cada família, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Louvado e engrandecido é o teu nome. Evangelista Rafael, pastora Beatriz. Vai visitando, Senhor, nossos adolescentes jovens. Vitor, Guilherme, Nicolas, Raiz. Vai visitando, Senhor, cada família. Pastora Cidadã Kelly, evangelista Reginaldo, irmã Letícia, Senhor Cristian. Vai, Senhor, ao encontro de cada necessidade, nosso país. Ó Deus maravilhoso. Senhor, o bramido das nações. Essas nações, Senhor. Nações gafanhoto, como a Rússia, como a China, como os Estados Unidos, Senhor. Oh, meu Deus, vai, Senhor, trabalhando aí. Desses homens que querem fazer guerra em nome de Ti. Deus maravilhoso, eu quero apresentar o bramido das nações, Senhor. Oh, Deus poderoso. Eu quero te apresentar Israel. A paz em Israel, até Israel, com suas guerras, Senhor. Meu Deus, eu quero louvar e bendizer o teu nome. Irmã Luzinete, presbítero Ribeiro, vai trabalhando naquele coração, Senhor. Minha irmã Isabel, Senhor, lá em Cambé. Oh, Deus maravilhoso. Meu irmão Josias, presbítero Josias. Minha cunhada Liana. Eu quero louvar, Senhor, bendizer o teu nome, te agradecer nesta noite. Irmã G, cooperador Fredo Laurentino, toda a sua família, meu Deus. Glórias ao teu nome, te agradeço, te louvo. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vou ficar nossos pés, louvarmos ao Senhor porque Ele é bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esses momentos que concedestes, onde estaremos cultuando a Ti, Senhor, este janeiro, o ano de 2026. Eu quero louvar, bendizer o teu nome. Amém. Evangelista Jairo louvando ao Senhor com a harpa cristã e jovem Sandra louvando ao Senhor com o outro hino da harpa cristã. Eu sou da amada igreja, que a Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o cântico 476. Amém. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Amém.
multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Glória. E as palmas ao Senhor Jesus. Faz uma com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos contar 362, irmãos. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, mundial será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá.
igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos a nos colocarmos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor, palavra inicial. Se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo de número 5. Primeiro versículo, que vai dizer assim: muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Beltazar, Bel proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte. E com ele bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Beltazar deu ordens expressas para que lhes trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha expoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados e as suas mulheres e concubinas bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam as forças e vacilaram. Vamos orar? Maravilhoso Deus e poderoso Pai, Senhor eterno e glorioso, graças te damos por mais um ano na tua presença, mais um mês na tua presença, mais uma semana na tua presença, mais um dia na tua presença, adorando e bendizendo a ti. Meu Deus glorioso e poderoso, dá-nos, Senhor, sabedoria e entendimento para fazermos as tuas coisas com ordem, decência, reverência e em adoração, Pai. Que possamos, Senhor, aprender com todos os textos sagrados, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos, Senhor, termos da parte de Ti a revelação daquilo que lhe agrada, daquilo que é correto, daquilo que nos trará a salvação. Meu Deus, para a glória do Teu nome, nós Te adoramos. Amém. A igreja pode se assentar e adorar o nome santo e poderoso de Jesus. Esta leitura é um texto conhecido da nossa igreja, um texto áureo ao qual sempre estamos trazendo à mente da igreja a importância de termos reverência na casa de Deus, com as coisas de Deus, porque às vezes, devido ao cotidiano, devido à correria do dia a dia, pode ser que alguém venha se esquecer que tudo que há na casa de Deus é santo, que tudo que se encontra aqui dentro, inclusive a minha e a tua vida, é santo e não pode ser blasfemado. Este rei, ele usando da sua riqueza, usando do seu poder, usando da sua fama, usando da sua autoridade, ele achava que podia tocar nas coisas que foram trazidas da casa de Deus. Ele achava que podia ostentar, mostrar toda aquelas louças, todas aquelas coisas que foram trazidas do templo de Deus para se engrandecer, dizendo: olha como eu sou grande, tomo vinho em taça do Deus de Israel. Mas o nosso Deus, ele é aquele que não se deixa escarnecer. O nosso Deus é aquele ao qual nós não podemos brincar. O nosso Deus é aquele que, para chegar diante da presença dele, precisa tirar as sandálias, precisa se apresentar santo, porque santo ele é.
E ali ele vai mostrar para aquele rei, ele vai mostrar para aqueles convidados que há Deus em Israel. Ainda que Deus esteja se manifestando não na terra de Israel, mas ali naquele palácio, lugar de luxúria, lugar de todo tipo de orgia, mas ainda assim o Senhor mostra que Ele está no controle e que nas coisas dele não dá para se tocar sem que tenha a devida consequência. A mão de Deus apareceu naquele lugar e começou a escrever. Às vezes as nações se esquecem que há um Deus neste universo que rege todas as coisas, porque simplesmente Ele é o Criador. E a mão dele é quem escreve a sentença das nações. A mão dele é que dita quem se levanta, quem é abatido, quem fica, quem sai, quem permanece. A mão de Deus continua no comando deste mundo, no comando da minha vida, da tua vida e no comando da igreja dele. Houve uma sentença naquela noite escrita com o dedo de Deus. E a sentença era de morte. Tanto que na mesma noite aquele rei padeceu. Não se levantou para contar história, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E quando Ele fala, quando Ele decreta, não há quem possa fazer voltar atrás. Eu e você vamos permanecer este ano com a decisão de Daniel. Não vamos nos contaminar. Não vamos nos contaminar. Os manjares estão aí, não vamos nos contaminar. Os pratos são oferecidos, não vamos nos contaminar. As ofertas são estendidas a nós, mas nós não vamos nos contaminar. Vamos continuar manuseando as coisas de Deus com muita reverência, com muita ordem e com muito temor nos nossos corações. Que o Senhor Jesus venha abençoar a amada igreja em o nome de Jesus. Glória a Deus. A parte mais interessante dessa mensagem é a hora, né, pastora Joyce? A pastora já pegou. É a parte que os joelhos do Todo-Poderoso, como homem nele falando, né? Ele mesmo, os homens se acham Todo-Poderoso, né, irmãos? Começam a tremer. Meu Deus do céu, é a parte melhor dessa passagem bíblica, porque o ser humano, irmãos, com suas arrogâncias e soberba não querem dar glória a Deus, mas quando Deus chama para conversar, aí a situação é diferente, né, irmãos? Ele não sabia que naquela noite ele iria morrer. Dedo de homem escreveu toda a sua sentença. Papai louvava um hino, eu não vou saber a letra. Pastor José que louvava com papai, talvez lembre um pouco mais da letra. Eu não lembro nada, só lembro o trechinho, o coro, que era na parede a mão de Deus. Na parede a mão de Deus. Na parede a mão de Deus, profanou o vaso santo, assim como procedeu. Logo lhe veio a sentença, na parede a mão de Deus. Aí essa parte eu só sei um trechinho da primeira estrofe. Belsazar fez um banquete e aos seus grandes convidou, e na presença de muitos bebeu e se embriagou. Profanou os vasos santos, assim como procedeu. Logo lhe veio a sentença, na parede a mão de Deus. Na parede a mão de Deus. Na parede a mão de Deus. Profanou o vaso santo, assim como procedeu. Logo lhe veio a sentença, na parede a mão de Deus. Eram hinos, irmão, de 10, 12 estrofes, mas papai perdeu o caderno, né, meus queridos? Era um hino um melhor que o outro. Já tentei na internet várias vezes ouvir uma saudação por intermédio do evangelista José. Logo em seguida, a pastora Joyce já estará louvando, trazendo suas considerações e louvando ao Senhor. Glória a Deus. A igreja vai dando glória.
Pessoal, os irmãos, na paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estarmos de volta, né? E Deus é bom o tempo todo. Eu quero agradecer a todos que têm orado pela nossa família. Desejar a todos também um feliz ano novo, né? Obrigado. Eu quero deixar aqui só um versículo em Marcos 13. Eu vou ler aqui. Eu serei odiado por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eita, Deus fiel e poderoso. Então está dizendo aqui que a gente tem que sempre estar firme na presença do Senhor, temer ao Senhor todos os dias e ser fiel a Ele em todos os momentos, né? E nós estávamos viajando lá no interior. Eu fui na casa do primo da prima da Roberta, e o marido dela toca muito na noite, nos barzinhos. Aí ele estava contando para mim, aí eu cheguei e começou a cantar uns louvores ali. Até estranhei, porque eu sempre ouvi ele cantar sertanejo, ele cantando uns louvores. E louvor bonito, irmão, até me arrepiava ele cantando. Eu só vi ele cantando só sertanejo. Aí ele falou para mim assim, sabe o que aconteceu? Eu não tenho mais prazer nenhum de cantar a música do mundo. Aleluia. Porque um belo dia, eu estava em casa escutando meu sertanejo, e do lado tinha um culto, do lado da minha casa. E estava aquele culto fervoroso, só que eu peguei a caixa de som e virei para o muro lá, onde estavam os irmãos glorificando o Senhor. Aí de repente o pastor lá que estava lá do outro lado começou a falar, Senhor, toca na vida desse moço, que ele pare com essas músicas, ele abaixa o som dele. E ele escutando tudo do outro lado. Aí ele foi lá, pôs a caixa mais próxima, não aumentou mais o som. Estou até me arrepiando do jeito que ele falou, me arrepiei todo dia. Aí o pastor do outro lado, Senhor, já que ele não tá me ouvindo, então faça o seguinte, Senhor, faça que esse som pare. Agora, Senhor. E mano, ele falou que começou a sair fumaça do som. Aleluia. Chiadeiro, e parou o som. Do nada. Aí ele foi lá dentro com a mulher dele, né? Que é a prima da Roberta. Amor, você escutou o que o pastor falou do outro lado? Não. Estou aqui fazendo a janta, nem escutei. Vai lá fora pra você ver a fumaceira que está lá no meu som. Irmão, ele teve que vender o som dele todinho, todos os aparelhos dele, não precisou pra nada. Torrou mesmo. Jesus já pôs a mão ali e falou, você não vai fazer mais nada, não vai tocar mais nada desse mundão aí. Então eu senti que ele mudou, a mudança dele você já sentia ali, só ele louvando, você já sentiu que ele já mudou muito. Então ele teve que tomar um puxão de orelha ali, sei lá, para Deus tocar na vida dele. Então é assim que Deus faz. E não aconteceu só isso com ele não. Aí Deus deu mais uma apertada nele, ele estava saindo para onde, não sei para onde ele foi de moto. Ele falou que ele caiu. Fecharam ele caiu com a moto. Só que ele não conseguia se levantar de jeito nenhum, não tinha ninguém na rua. Aí de repente passou, ele não lembra quem foi, encostou perto dele, foi nas costas dele. Só não deita, fica sentado, só não deita. Espera que o resgate chega, só não deita, fica sentado. E ele não via ninguém atrás dele, ele não conseguia nem se mexer, porque ele estava todo dolorido, todo machucado. Isso, a pessoa falando no ouvido, ele só fala, só não deita, fica sentado. Aí chegou o resgate, pegou, colocou ele na ambulância e levou para o hospital. Aí ele falou, não sei, um rapaz chegou lá e falou para mim não deitar. Aí esse rapaz te salvou, porque aí ele não via ninguém. Falou que não viu ninguém e também ninguém acompanhou ele. Então ali foi Deus que usou um anjo ali para ele não deitar, porque se ele deitasse, estava sangrando, o sangue ia para os pulmões, é capaz de ter morrido ali mesmo. Ele estava sozinho, era meia-noite, 1h, não aparecia ninguém. Então você vê como Deus ele age, do jeitinho dele. Então, ali eu vou um puxão de orelha nele, e hoje ele falou, quando ele vai
todo lugar que ele vai agora, ele falou que não quer mais saber de música do mundo, não. Se quiser, como o tchau chama ele agora, ele falou que está todo mundo com raiva dele, que ele não quer mais saber das músicas dos forró. Falou, todo mundo sumiu. Até os parentes meus que vêm aqui cantar comigo forró sumiu. Porque eu não tenho mais prazer nenhum de cantar música do mundo. Eu fico feliz de saber disso de vocês. E mudou, e eu creio que Deus vai mudar mais ainda na sua vida. Eu creio. E Deus vai preparar o som novo para ele. E é isso, né, irmão? Então a gente tem que confiar sempre no Senhor e temer sempre ao Senhor. Ele foi brincar, dançou. Não brincar com o servo do Senhor, jamais. E nunca. Então precisou ele falar, Senhor, vai lá, então toca o Senhor. Aqui não está me ouvindo. Foi lá e queimou o som dele na mesma hora. Eu creio. Então eu agradeço minha oportunidade de falar ao Senhor Jesus. Nesse Deus, o Deus que explode caixas de som. Irmãos, nunca que as trevas vão vencer a luz. Se tampar esse retangular aqui todinho, apagar as luzes, deixar a escuridão todinho, e você com um buraco de uma agulha, você colocar, você vai ver que a fresta, colocará uma luz lá em cima, vai descer a fresta de luz. Nunca que as trevas vão vencer a luz. Eu sempre falo para os crentes, não aceite, irmãos. Não aceite que as pessoas façam arruaças na frente da sua casa ou na igreja. Eu sempre falo, os irmãos guerrearem. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Bem rapidinho, antes de nós cantarmos, só para comentar aqui com o irmão, nosso evangelista Cavalos falando, eu falei ali com o pastor José. Hoje eu estava estudando sobre isso, sobre a consequência que de Deus, ela também é uma porta de oportunidade à redenção, né? E Deus não tem uma punição, algo que seja punitivo, para que seja uma vingança onde não haja possibilidade de o ser humano se chegar a Deus. Não, Deus é misericordioso até nisso, pastores, até nisso, meus irmãos, que mesmo na consequência dos nossos atos errados, ainda assim é uma porta de oportunidade de redenção, que Ele encontra a redenção em nome de Jesus, amém? Vamos louvar? É ano de conquista e nós profetizamos que haverá conquista, cura e salvação no seu lar. Você crê? Oh, glória a Deus! Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, meu Deus, toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. Aleluia! Você que conhece, adore o nome do Senhor. Maravilhoso, Jesus. É mesmo assim. Não há vitória sem luta. É mesmo assim. Para chegar até o fim, você tem que insistir. Não é fácil exibir. Sabe o quê? Um sorriso em meio às provas, que persiste dia a dia, te causando agonia, machucando o seu coração. Mas é uma palavra como profecia, que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída, eu creio. Hoje Cristo está mudando esta situação. Muda mesmo, Jesus. Eu profetizo sobre sua vida uma nova direção. Filho do rei, não pode ser plebeu, não pode mendigar o pão. Eu profetizo em nome de Jesus, a partir de hoje tudo
Eu profetizo, eu profetizo sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Haverá milagres, aleluia. Mas há uma palavra como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando esta situação. Oh, glória a Deus. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filho do rei, não pode ser plebeu, não pode mendigar o pão. Eu profetizo que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver o quanto vale a pena ser fiel e persistente. Eu profetizo cura, eu profetizo bênção sobre tua casa, uma nova estação. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você. Receba a bênção do Senhor no ano da conquista. Deus abençoe. Queridos irmãos, nós estaremos ouvindo também a irmã Gê trazer sua saudação ou louvar ao Senhor também, ter liberdade para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito feliz em ter voltado para a casa do Senhor. Aleluia. Sem Glória a Ele Deus. a gente não é nada nesse mundo. E tudo que eu tenho pedido para Deus até hoje, graças a Deus eu tenho alcançado. Amém. Glória a Deus. Muito feliz por isso. Glória, glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. É um hino muito conhecido, que sempre eu gosto de cantar. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus pelo começo de ano. E também pedir aos irmãos, se eu falei alguma coisa que magoou alguém esse ano, me perdoe. E não esqueçam de orar por mim e pela minha família. Glória a Deus. Bendito é É Jesus. o centro. Aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo. Cristo carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, ouço paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás aqui carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos que desprezam, conta-lhes em oração. E
por prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, pois em vida e no futuro nele podemos alcançar. Eu gosto desse hino porque quando eu não era evangélica, a minha casa vivia cheia. Depois que eu virei evangélica, muitos me viraram a cara. E quando eu pergunto, Tiago, você não faz mais nada na sua casa, só vive na igreja? Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus que Deus me vida. Muita gente não vejo há mais de ano. E antes não saía da minha casa. Então eu digo, Deus é maior. Eu agradeço a Deus. A pastora Joyce me ensinou muita coisa também. Nós tivemos nossas desavenças, mas se perdoamos, graças a Deus. E aprendi com ela também. E agradeço a oportunidade. A casa de crente ninguém visita não, né? Quando a gente visita é para orar. Contei para a igreja que eu fui até o Paraná orar pela minha tia, ungir a vida dela, cantamos hino, impomos as mãos e oramos, irmão. Assim, eu tinha feito com a tia Judite. Ontem eu fiz com a tia Raabe, levei mamãe lá também, visitamos. E outros pastores, outros irmãos falando, né, meus queridos? Ó, vem na minha casa também, eu estou tirando para visitar minhas tias, né, meus queridos? Para orar. E crente é assim, a gente ora, abençoa a vida, a gente é abençoado depois com a comida boa, né, meus queridos? Tem as suas vantagens, né, pastor? A gente não sai de mão vazia não, né, meus queridos? Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, cooperador Fernando Laurentino, logo em seguida nós já estamos entrando no momento da palavra. Glória. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Salmo 43. Todo mundo encontrou já? Amém. Então, faz-me justiça, ó Deus, e preitei a minha casa contra gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus meu, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém. Aleluia. Pode ver aqui um hino aqui? Vou ver aqui. Quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a minha santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz mesmo, Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus, nós te louvamos. Ô, glória! Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais para a tua paz. Trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, te ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, te ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz mesmo, Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Agradeço a oportunidade e as palmas aí. Glória a Deus. Vamos ficar com os nossos pés, irmãos. Vamos apresentar a pastora Beatriz, que será o veículo de transmissão da palavra de Deus. Pedir para o Espírito Santo abrir a porta da palavra, da visão, da revelação, revelar os tesouros escondidos e abrir a porta do milagre. Todos nós, né, irmãos, conforme foi louvado, precisamos de milagre. Pastora Roberta, vem orar pela vida da pastora. No final da mensagem, o pastor Josiel estará louvando ao Senhor. E a igreja vai dando glória. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Estava ali comentando com o Zé, né? Que evolução do cooperador Fernando. Aleluia. Eu não lembro antes, mas eu lembro que eu dei a primeira oportunidade para ele estar louvando lá a harpa lá no bosque. E depois dali,
Tá que tá, já passou do hino da harpa, agora louvando. Que Deus abençoe, tá? Muito lindo. Aponta sua mão para cá, vamos estar orando pela serva do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu que estou só pequena, Senhor, que vai trazer uma porção da Tua palavra. Senhor, abre a porta da palavra. Espírito Santo de Deus, pregue com a Tua filha, Senhor. Usa poderosamente a Sua filha, Senhor. Fale conosco, Pai amado, Pai querido, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. Que possamos sair daqui, Senhor, cheio, Senhor, da Tua palavra. Senhor, enquanto Tua filha está aqui, vai de encontro, Senhor, à casa dela, à família dela. Cuida, Senhor, da sua saúde, de todas as necessidades da Tua filha, Pai amado, Pai querido. Continua usando, abençoando e capacitando ela cada vez mais. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Daniel, seu capítulo de número 3. Na hora que eu cheguei, que eu ouvi a pastora Valdirei na oportunidade, eu pensei, ela vai ler onde eu vou pregar, né? Mas é bênção. É tudo, a palavra do Senhor vai completando, né? Então, vamos ler em Daniel, capítulo 3, versículo de número 24. Daniel 3, 24, amém? A palavra vai nos dizer assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Meus irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai começar nos dizendo no capítulo de número 3, aleluias. Após Nabucodonosor estar ali com Daniel, e Daniel, o Senhor, usar a vida de Daniel para revelar a Daniel o sonho que o rei havia tido. A palavra vai nos dizer que o rei, então, ele faz uma estátua de ouro. E a palavra fala que essa estátua ele levanta ali na planície de Dura, na província de Babilônia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que em seguida ele reúne todas as autoridades, os juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias ali para que eles viessem estar diante daquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia construído. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que essas autoridades elas se colocam ali perante aquela estátua que o rei havia levantado, e então ali o rei ele dá uma ordem para que todos aqueles povos que estavam ali, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, ouvissem a ordem, que quando o som dos instrumentos, a palavra do Senhor fala da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos tocassem, era para todos se prostrarem no chão, perante aquela estátua de ouro que havia sido levantada por Nabucodonosor. E quem não obedecesse teria uma consequência. Então a ordem do rei já havia sido dada. Só que ali, no meio de todos aqueles povos, aquelas nações, aquelas línguas, haviam 3 jovens cativos, hebreus. Aleluia, glórias a Deus. Eles estavam ali em uma terra que não era deles, eles estavam ali longe da família, estavam ali passando por coisas que nenhum de nós queríamos estar passando. Aleluias, glórias a Deus. E aí a palavra do Senhor vai começar a nos falar um pouquinho sobre esses jovens. Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz versículos antes, lá no finzinho do capítulo 2, quando o rei recompensa Daniel por haver interpretado o sonho, que Daniel ele faz um pedido ao rei, que é sobre esses 3 amigos dele, e a palavra do Senhor fala que o rei coloca esses 3 amigos para cuidarem dos negócios lá na província de Babilônia, a pedido de Daniel. Aleluia, glórias a Deus. E então a ordem do rei havia sido dada, que quando os instrumentos tocassem, era para todos se prostrarem, não importa se era da Babilônia ou não importa a nação, não importa como tinha ido para lá, era para todos se dobrarem. Aleluia. O rei deu aquela ordem porque ele sabia que ali haviam judeus, haviam povos de todas as nações que conheciam o rei verdadeiro, Deus de Israel. Por isso ele deu aquela ordem e lançando aquela consequência que seria ser
jogado na fornalha ardente de fogo, quem não obedecesse essa ordem do rei. Aleluia. Então esses jovens estavam ali no meio daquela multidão, escravos, com os nomes trocados, né? Aleluia. Assim como Daniel teve os nomes trocados, eles também tiveram. Só que eles não tinham se esquecido das suas raízes, eles não tinham se esquecido de onde eles eram, eles não tinham se esquecido do Deus ao qual eles serviam. Aleluia, glórias a Deus. Eles tinham dentro do coração deles uma chama, o desejo de não se prostrar diante de outros deuses que não fosse o Deus de Israel. Aleluia, glórias a Deus. E então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali aqueles instrumentos tocam e aqueles jovens, eles não se dobram, eles não se prostram diante daquela estátua. E ali a notícia chega ao rei. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 8, que ali vão denunciar ao rei sobre aqueles 3 jovens que não tinham se prostrado, não tinham se dobrado ali diante daquela estátua. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ainda foi falado ao rei da seguinte forma, que eram aqueles judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei havia encarregado da província da Babilônia. Ou seja, aquilo para o rei era mais do que uma afronta, porque eles estavam ali servindo ao rei a pedido de Daniel. Então o rei não admitia de forma alguma alguém que estava ali trabalhando em favor dele, pela Babilônia, não se dobrar diante de uma estátua que ele havia feito para que fosse adorada ali na Babilônia. Aleluia, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer que o rei, ele fica muito enfurecido. E então ele chama aqueles jovens ali e ele dá mais uma chance para eles. E o rei vai falar para eles que vai dar mais uma chance, mais uma oportunidade para eles se dobrarem, se prostrarem diante daquela estátua. E ali novamente eles se mantêm firmes, eles se mantêm fiéis a Deus, eles se mantêm fiéis àquilo que eles acreditam. Não importa o ambiente em que eles estão carregando aquilo que eles acreditam, eles estão defendendo aquilo que eles acreditam. Aleluia, muitas vezes nós vamos passar por ambientes, mas o Senhor quer que nós permaneçamos carregando aquilo que Ele nos confiou. O Senhor quer que nós permaneçamos fiéis àquilo que nós cremos, aquilo ao qual nós acreditamos. Aleluia, que nós não venhamos negociar a nossa fé, assim como aqueles jovens não negociaram, mesmo diante ali daquela ameaça. Nós, como seres humanos, pensa, a gente ali no lugar daqueles jovens recebendo uma ameaça de ser jogado no fogo, de ser queimado, de morrer queimado. A gente queima o dedo ali no fogão, já fica lá morrendo de dor, latejando, doendo. Imagina ser queimado numa fornalha. Por não negar, aleluias a Deus, por não se prostrar diante de uma estátua que o rei da Babilônia queria que eles adorassem. Ali havia muitos outros judeus, muitas outras pessoas que conheciam a Deus, mas foram os 3 que escolheram fazer a diferença. Muitas vezes nós vamos estar no meio da multidão, no meio de pessoas que muitas vezes parecem que servem a Deus ou até falam que servem a Deus, mas que infelizmente acabam se prostrando por medo. Que o medo não venha tomar conta do nosso coração, que a gente não venha se prostrar por causa do medo, porque o mesmo Deus que nos chamou é o mesmo Deus que vai à nossa frente, é o mesmo Deus que caminha conosco na dificuldade, é o mesmo Deus que permanece ao nosso lado quando somos perseguidos, quando somos caluniados. Aleluia, é Ele que se mantém ao nosso lado. Ele é fiel, então que sejamos fiéis a Ele também, assim como esses jovens foram. E aí a palavra do Senhor diz que, mais uma vez, o rei dá oportunidade e eles não se dobram. E aí o rei fala, o rei se enfurece muito. A palavra do Senhor fala que ele se enfureceu tanto, que ele ficou com tanta raiva, que o rosto dele ficou desfigurado de raiva. E quantas vezes, para agradar as pessoas, nós temos negado o nome do Senhor? Porque eles poderiam simplesmente, para não desagradar o rei, ter se prostrado diante daquela estátua. Eles poderiam falar no coração deles: não, eu sei o Deus a quem eu sirvo, mas eu vou me prostrar para o rei não ficar com raiva. Eu sei o Deus a quem eu sirvo, mas eu vou me dobrar diante dessa estátua para a gente não sofrer as consequências. Quantas vezes nós temos negociado isso? Quantas vezes nós temos, aleluia, feito isso contra o Senhor?
Aleluias. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali o rei então viu que eles não se dobraram. E ali ele ordena que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. O homem estava com tanta raiva, mas tanta raiva, que falou: então é hoje que vocês não escapam. É hoje que vocês vão para a fornalha. E aí a palavra do Senhor fala que ele ainda deu ordem para os homens mais fortes do exército dele, para amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele estava ali confiando na força do braço dos guerreiros que ele tinha. Ele estava confiando ali na força do homem. Aleluias, glórias a Deus. Mas ele mal sabia a força do Deus em que aqueles 3 jovenzinhos serviam. Ele mal sabia a força que o Deus, aleluias, glórias a Deus, que estava com aqueles jovens tinha. Aleluias, glórias a Deus. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que então aquele rei manda os homens mais fortes amarrar os jovens. Então eles amarram e eles lançam eles na fornalha. Mas versículos antes a palavra do Senhor vai nos dizer assim, verso de número 15, quando o rei resolve dar mais uma chance para os jovens, ele fala assim, que se eles recusassem o pedido, se eles não se dobrassem, eles seriam lançados na fornalha. E aí ele ainda questiona os 3 jovens e fala: então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Ele ainda era audacioso, ele achava que todo o poder estava na mão dele, que ele tinha os melhores guerreiros, que ele tinha toda a estratégia, porque ele ainda falou para os jovens que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Aleluia, glórias a Deus. E ali eles respondem ao rei: não precisamos nos defender diante do rei, porque eles sabiam o Deus ao qual eles serviam. Então eles respondem assim, que se eles fossem lançados na fornalha ardente, e o Deus a quem eles serviam pudesse nos salvar, sim, Deus os livraria. Mas caso ele não os livraria, eles deixariam claro para o rei que eles jamais serviriam os deuses e adorariam a estátua de ouro. Ou seja, eles foram sábios, porque eles responderam ao rei falando que eles conheciam, eles sabiam que Deus podia, Deus tem o poder. Aleluia, Deus podia livrá-los, mas se Deus não quisesse, que fosse feita a vontade de Deus. Mas que se Deus não livrasse, eles também não iam se dobrar, porque eles tinham plena convicção do Deus ao qual eles serviam, que não é um Deus de barganha. Se o Senhor me livrar, eu vou te servir. Se o Senhor não me livrar, eu vou me dobrar aos deuses da Babilônia. Pelo contrário, aleluia, glórias a Deus, eles criam no coração deles que mesmo Deus não livrando, Deus permanecia fiel, porque Deus não muda. O nosso Deus é imutável. A palavra do Senhor fala que Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. O que será que nós temos feito? Como será que nós temos reagido quando o Senhor Ele não faz aquilo que nós precisamos diante da dificuldade, diante da necessidade? Será que nós temos feito birra, batido o pé, falado: não, se o Senhor não fizer desse jeito, eu não vou mais te servir, eu vou largar o barco, vou largar as redes, não vou mais te servir? Ou será que nós temos permanecido fiéis, assim como esses jovens que declararam ao rei que Deus fazendo ou não fazendo, eles não se dobrariam à estátua, que Deus fazendo ou não fazendo, eles permaneceriam intactos, íntegros? Aleluia, glórias a Deus. O que é que será que muitas vezes tem ferido a minha, a tua integridade diante de Deus? Será que tem alguma coisa que tem ali mexido na nossa identidade? Porque aqueles jovens, mesmo com os nomes trocados, eles sabiam quem eles eram. E aqui pesquisando, eu pude perceber que o significado do nome de cada um deles, né? O nome hebreu, Ananias, significava o Senhor é gracioso. Misael significava quem é como Deus. E Azarias significava o Senhor socorre. Eles tinham plena convicção daquilo que eles carregavam, do Deus que eles conheciam. Aleluia, glórias a Deus. E ali eles se mantêm firmes diante daquela ordem do rei. E aí então a palavra do Senhor fala que aqueles homens fortes amarraram ali eles, jogaram eles na fornalhas. E a palavra fala que jogaram eles inteiros, com vestes, túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E aí a palavra do Senhor fala
que o rei, outra vez muito irado, ele tinha exigido que o fogo fosse tão quente, mas tão quente, porque ele tinha ordenado que aquecesse 7 vezes mais, que os soldados dele morreram ali com as chamas quando eles foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei estava tão irado, que até os soldados dele foram ali sacrificados naquele momento, simplesmente por ele querer matar aqueles jovens que não tinham se dobrado diante daquela estátua. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, aleluia, que eles jogaram então aqueles 3 jovens lá dentro, os soldados morreram e os jovens foram jogados. E aí a palavra do Senhor fala que os 3 caíram amarrados nas chamas intensas. Ou seja, pela lógica humana, pela lógica do rei, ele pensou, vou pegar os homens mais fortes, eles vão amarrar, não vão conseguir soltar, os 3 não vão conseguir se soltar, vamos jogar eles com roupa, com tudo, e do jeito que cair lá, morreu e tá feito o negócio. Só que a palavra do Senhor vai lhes dizer assim, que de repente ele se levanta espantado. No versículo ali, ao qual nós lemos. Glórias a Deus. E ali ele vai falar com os seus conselheiros. E aí ele começa a questionar. Acredito que a mente dele começou ali a pipocar. Ele pensou, não é possível, né? Não é possível que eu tô ficando doido, não é possível que eu tô vendo coisa. E ali ele foi e perguntou. Ele falou assim, não foram 3 os jovens que nós jogamos lá dentro? E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens respondem que sim, foram 3 os que foram amarrados e lançados na fornalha. E aí o rei vai dizer, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem queimar. E o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então aquele rei que confiava ali na força do braço dos seus guerreiros, ele admitiu, ele falou assim, eu tô vendo eles, mas eles estão desamarrados. Acredito que ele estava pensando ali, mas como? Se eu peguei os homens mais fortes para amarrar eles, e eles foram jogados com roupa e com tudo, como que eles estão desamarrados? E quem é aquele 4º homem que está ali andando com eles? Eu acredito que ele começou a ficar ali muito confuso e todos ali espantados. Mas o que é que está acontecendo? Como assim? Joga 3, era para virar fumaça, não vira fumaça, aparece 4 e eles estão andando e eles estão desamarrados. Imagina a confusão que estava ali na cabeça de Nabucodonosor e de todos que estavam ali. Glórias a Deus. Neste momento, eu posso ver que Deus ele vai contra toda a lógica humana. Porque a lógica do homem seria, a fornalha está tão quente, os soldados queimaram, jogamos eles, já era, já morreram. Só que daí Deus vai contra a lógica humana. Deus fala, Nabucodonosor, você pensa que o poder está nas suas mãos? Você confia na força do braço dos seus guerreiros? Espera aí, que eu vou me levantar por aqueles que não negam o meu nome. Eu vou me levantar por aqueles que se mantêm firmes e fiéis, mesmo diante de cenários, de situações, mesmo diante de lugares, aleluias, que não são favoráveis, que parecem não ser favoráveis. Aleluias, eu vou me levantar. Muitas vezes a gente está diante de situações, de dificuldades, que a gente olha e fala, meu Deus, e quem está à nossa volta fala, é loucura, não tem como. Mas nós servimos um Deus que confunde as coisas sábias. Aleluia, nós servimos um Deus que ele vai contra todo entendimento humano, contra toda lógica que a mente humana pode planejar, projetar, pensar, porque o nosso Deus ele é ilimitado. O nosso Deus ele não olha com os olhos que nós olhamos, porque, aleluia, glórias a Deus, o nosso Deus ele é eterno. Ele vê muito além daquilo que nós podemos ver. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Aleluia, glórias a Deus, os seus planos são bem melhores do que aqueles ao qual nós podemos planejar para as nossas vidas. Glórias a Deus. Então Deus ele vai contra toda a lógica humana. E ali aqueles jovens que eram para estar mortos, Deus faz eles ficarem vivos e ainda passeia com eles no meio do fogo. O que é que muitas vezes tem te afligido e tem me afligido?
Aleluia, glórias a Deus. Deus pode ir contra toda a lógica humana. Aleluia, basta a gente permanecer fiel, basta a gente permanecer posicionado, basta a gente não se vender, não se corromper. Aleluia, glórias a Deus, porque aqueles jovens, eles tinham ali um cargo que havia sido dado para o rei. Eles poderiam ali pensar, eu vou me dobrar para não perder o cargo que eu tenho, a posição que eu tenho, o status que eu tenho. Mas pelo contrário, eles não pensaram em nada disso, porque eles não estavam focados nas coisas terrenas, eles estavam olhando para as coisas do céu. A esperança dele era as coisas espirituais, era tudo aquilo que o Senhor já havia preparado para eles. Que a nossa esperança, que a nossa alegria, que o nosso anseio venha a ser olhar para o céu e continuar crendo que há um Deus que entra na fornalha conosco, que há um Deus que peleja por nós, que há um Deus que se levanta no meio da onde não tem solução, no meio da onde o homem fala não tem jeito, vai morrer. Aleluia, o Senhor, Ele se levanta e Ele faz por mim e por você. Aleluias. O Senhor, Ele não tem pensamentos como os nossos. Aleluias. Aqueles jovens, eles não foram queimados ali fisicamente, mas eles saíram daquela fornalha transformados. Eles saíram daquela fornalha edificados. Eles saíram daquela fornalha cheios da presença. Porque ali eles puderam contemplar o quarto homem andando, passeando com eles. Eles puderam contemplar a glória. Eles puderam contemplar o poder do Senhor. E muitas vezes a gente entra na dificuldade, a gente entra na provação e a gente pensa, Senhor, eu vou morrer aqui. Mas é aí que o quarto homem aparece. É aí que o quarto homem se levanta. É aí que o quarto homem desata todos os nós, que Ele desamarra todos os laços, que Ele nos liberta, Ele nos faz livre e te chama, filho, vem caminhar comigo no meio do fogo, vem caminhar comigo no meio da prova, vem andar comigo por cima do mar, vem que eu abro o caminho para você passar. Continue fiel, continue crendo na minha palavra, não negue o meu nome, permaneça fiel àquilo que você crê, àquilo que você acredita, aquilo que eu entreguei em suas mãos, não negocie. Aleluia, glórias a Deus. E ali aqueles jovens, eles saem transformados daquela fornalha. Aleluia. Eles puderam contemplar o poder e a glória do Senhor. O quarto homem caminhando ali com eles. Um cenário que poderia ser de medo, de dor, de desespero, de angústia, se transformou em um cenário para honrar o nome do Senhor. Eu não sei por qual cenário você está passando, se é da dor, se é do medo, se é do desespero, se é da angústia, se é da calúnia, eu não sei, mas o Senhor, Ele tem poder de transformar cenário. O Senhor, Ele tem poder de mudar história, para que o nome dEle venha a ser glorificado na minha e na tua vida, para que o nome dEle venha a ser honrado através de mim e de você. Aleluias. E aí aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que então Nabucodonosor se aproximou o máximo que ele pôde da porta da fornalha ardente. E aí ele gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. O rei reconheceu, porque outrora ele estava ali falando assim, quem é esse Deus? O que ele vai fazer por vocês? E agora ele estava reconhecendo, ele estava declarando que eles serviam sim a um Deus Altíssimo. E então o rei vai ali até a porta da fornalha e chama eles para vir para fora. Então eles saem do meio do fogo. A palavra do Senhor vai nos dizer que ali no meio daquela situação toda estavam as autoridades, os oficiais, os governadores, os conselheiros, todos os poderosos ali da província, eles estavam lá. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que eles se juntaram ao redor de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu acredito que eles ficaram assim espantados, estarrecidos ao olhar que nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado, que as roupas deles não estavam queimadas e nem cheiro de fumaça eles tinham. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele entra na fornalha conosco, Ele desamarra, aleluia, Ele caminha conosco e faz a gente sair ileso, intacto, sem nem sequer ter o cheiro de fumaça. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor diz então, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos.
que nele confiaram. Até o rei reconheceu que o Senhor deu livramento porque aqueles jovens confiaram no Senhor. Que a gente possa confiar no Senhor independente do que estiver acontecendo na nossa vida. Pode levantar a afronta, pode levantar o que for, continue confiando no Senhor, continue confiando no Deus ao qual você serve, aleluia, porque Ele tem poder para te livrar, Ele tem poder para fazer aquilo que os olhos humanos jamais poderiam contemplar, porque o rei, ao jogar aqueles jovens na fornalha, ele não imaginaria o que iria acontecer dali para frente. Aleluia, glórias a Deus. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei fez um decreto que qualquer pessoa, não importando a raça, nação ou língua, dissesse uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela seria despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. O homem teve que reconhecer que não há outro Deus. Não há outro Deus, aleluia, que pode entrar no meio do fogo. Não há outro Deus capaz de livrar do jeito que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. E é do mesmo jeito que Ele livra a mim e a tua vida. Quantos livramentos o Senhor já tem feito. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. E Ele há de fazer mais e muito mais. Que nós possamos continuar confiando no Senhor. Que nós possamos continuar crendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer ao final do capítulo 3. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. O Senhor ainda honrou eles lá no meio da Babilônia, porque o Senhor viu lá no começo que o coração deles não estava dobrado diante de cargo, diante de status, diante do rei, mas o coração deles permanecia prostrado diante do Deus Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso. Então nós possamos continuar firmes, fiéis, crendo, aleluia, no Deus ao qual nós servimos. E no começo, como eles disseram, que se o Senhor livrasse, o Senhor era Deus, e se o Senhor não livrasse, que eles continuariam servindo ao Senhor. Mas nós cremos que Deus há de continuar nos livrando. Basta a gente permanecer fiel, confiante no Senhor, não se dobrando diante dos deuses, não se dobrando diante da dificuldade, não se dobrando diante do medo. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo roubar aquilo que o Senhor já te deu, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo quanto Ele nos prometeu. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, aleluia, eu saúdo o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Boa é esta palavra, digna de toda aceitação. De amor, as palavras de amor de Jesus me fazem chorar quando penso na cruz. Eternas palavras, tesouro sem par, que nas horas de angústias vem me consolar. Vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso. Aleluia, nosso Jesus é maravilhoso. Glória a Ele. Glória a Deus. De amor, as palavras de amor de Jesus deixou para sempre pregadas na cruz. Eternas palavras, riqueza sem fim, que agora Jesus
pronuncia pra mim: vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida da pastora Beatriz, que decidiu se usar para ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe toda a igreja que esteve adorando ao Senhor. Amanhã teremos culto na nossa congregação lá no Jardim Belém. E sábado é a nossa ceia, irmão. Ceia do Senhor. Pastor Adelso de Biritiba-Mirim, pastor presidente da Igreja Pentecostal Provisão de Deus, estará ministrando a palavra de Deus. Domingo estaremos de volta também na nossa sede também. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar sobre os pés, dirigimos a Deus em oração e agradecemos ao Senhor. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse culto que louvamos e bendizemos o teu nome. Despede e paz. Eu quero te agradecer pelo livramento, Senhor, meu Deus, daquela tentativa de agressão que me concedeste. Senhor, também livra-nos da bala perdida do animal, do homem sanguinário, Senhor, meu Deus. Vem com tua proteção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as nossas consolações do Espírito Santo esteja com nós todos. Toda a igreja diga, irmãos. Amém. Se Deus é por nós, Quem será? ninguém é maior. Aplauda o Senhor e cumprimente o seu irmão.